Após alguns dias nublado, após alguns dias chovendo, após alguns dias com a temperatura extremamente baixa, eis que o sunshine, ele voltou a brilhar novamente. Olha só, hein? Seria uma bonita mensagem de esperança, não é mesmo? O sol vai brilhar outra vez. Que isso, hein? Mas esta não é a mensagem do título. É exatamente como você viu. Pois bem, eu servi o Exército Brasileiro no ano de 2016, onde eu estava garotão ali com os meus 18 anos e sim, eu fui expulso do Exército Brasileiro. Eu vou contar um pouco aqui nessa trajetória, como que foi, o que aconteceu, como que foi tudo mais, só que o intuito principal desse vídeo, sabe qual que é? É de você assumir coisas que você fez ao longo da sua vida para que pessoas, quando elas forem usar aquilo contra você, principalmente isso vai vir de pessoas que você gosta, que pessoas que dizem que te amam, não vai mais te machucar, não vai mais te ferir, não vai mais te causar nenhum sentimento ruim. Sabe por quê? Porque primeiramente você assumiu todos os seus erros, BOs, problemas, qualquer coisa. Sim, quando falar alguma coisa, você fez isso, é verdade, eu fiz isso mesmo. Mas porque é verdade, eu fiz isso tal, porque eu era assim, assim, assado. Na verdade, tu não vai nem se justificar. Quando forem usar alguma coisa contra você, tipo assim, você vai ficar tranquilamente, pois bem, eu já processei isso já. Você falando pra você mesmo, eu já lidei com isso mesmo, é verdade mesmo, quem mais? Não te afeta. Você tem coisas assim que, se algumas pessoas elas soubessem, ou com certeza elas já sabem de alguma coisa, quando elas falam isso pra você, isso ainda te fere? Isso ainda te machuca? Isso ainda mexe com você? Bom, provavelmente é porque tem coisas que você ainda não aceitou, literalmente, de fato, a responsabilidade de ter se assumido. Opa, errei, beleza, eu fiz isso, verdade mesmo. Porque daí quando forem usar contra você, novamente, você vai ter aquela postura, é verdade, eu fiz isso mesmo, eu era assim, tananã, tananã, tananã. Pois bem, eu fui expulso do Exército no ano de 2016, fui expulso das Forças Armadas. Quando eu tive 18 anos, fiz o alistamento lá, eu quis servir o Exército, tá? Já começa por aí, não é que nem antigamente, que era obrigado, que tal, aquela coisa toda, não. Eu já trabalhava em uma grande companhia, em uma grande empresa na época, inclusive, e que sim, eu fiz o alistamento, depois eu quero servir o Exército, quero servir esse negócio, cara. O como que trabalhou o meu caráter naquele lugar, meu Deus. Eu tenho experiências extraordinárias que eu tive com grandes amigos, amigos que eu vou levar pelo resto da minha vida, porque você acaba criando esse tipo de laço, esse tipo de vínculo. E se você provavelmente vai se alistar no Exército, está para fazer 18 anos, está em dúvida se você vai servir ou não, cara, toda pessoa que me pergunta, Alexandre, você já serviu o Exército? Cara, eu servi. E aí, o que você acha? Cara, foi extraordinário, vai também servir. Então, primeiramente, já começa por aí. Cara, serve porque é uma experiência extraordinária. Nada mais forja o seu caráter de verdade. Cria em você resiliência, disciplina, uma casca grossa do que você servir às Forças Armadas. Antigamente, antes de eu ter servido o Exército, eu já era um ginasta, eu fazia ginástica olímpica na época. Então eu já criei bastante essa base sólida da questão da disciplina, da questão da constância, do treinar, do repetir, de ser perseverante, vai, engole o choro, vai, faz, coisa de atleta mesmo, sabe? Então, essa casca grossa de um atleta, ela foi incutida em mim. Só que foi no Exército, foi servir no Exército que, olha, rapaz, trabalhou umas coisas em mim ali que é até conhecido, tem uma expressão que, olha, o Exército Brasileiro é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E não vê mesmo. A não ser que sua mãe, ela trabalha ali dentro do quartel, então ela vai te ver, mas você entendeu a analogia, né? Ali é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Tive experiências maravilhosas, e uma delas em que eu mais me destacava, principalmente por conta de que eu era um atleta na parte física, que era o TAF, né?
a parte de correr, de fazer barras, fazer abdominais. E eu até fazia outras coisas também. Tinha bastante grama lá e tinha barras. Eu fazia movimentos nas barras, que era só pra puxar, cara. Eu fazia uns giros lá. A rapaziada via que lá, cara, o que você tá fazendo, maluco? Eu fazia acrobacias na grama também e tudo mais, essas coisas eu fazia lá, né? Então eu me destaquei mais do que acima da média, que inclusive no próprio quartel naquela época, uma vez por ano tinha uma grande competição que era de todos os pelotões, né, de todos que compõem lá, acabei me esquecendo, mas enfim. E basicamente era selecionado um dos melhores para poderem fazer tal prova. Sabe que prova era essa? Você tinha que correr com uma espingarda na mão, era conhecido como pau de fogo. Você estava com uma calça, e a calça ela é pesada, com o coturno, você tinha que correr, você passava por uma prova de obstáculos, e cara, naquela respiração toda você tinha que atirar em alguns alvos, em alguns balões. E sim, eu fui um dos destaques lá também. Tipo assim, de 7 caras que corriam muito bem, eu fiquei em terceiro lugar. Tinha um mano lá que ele corria demais, o moleque, ele já era atleta também, que inclusive a modalidade dele era o atletismo. Como é que era o nome dele, cara? Nossa, esqueci, mas enfim. Aí depois veio um outro moleque que corria pra caramba e depois vinha eu. Inclusive eu era um dos menores, os caras eles eram maiores. E no atletismo acaba que definindo bastante se você é um cara que tem uma estatura maior, por quê? Porque as suas passadas elas são mais longas. E um cara com uma estrutura menor, ele tem uma passada menor, que faz sentido, obviamente, né? Mas mesmo assim, cara, eu tinha um cardio, eu tinha um pulmão de baleia, eu tinha um pulmão de tubarão, cara, que era algo absurdo. Então eu me destacava muito nas provas olímpicas, nas provas de correr, na prova de destaque. Então na parte de TAF lá eu era um dos melhores. Enfim, as molecadas que conviviam comigo lá sabiam muito bem disso. Mas do porquê que eu fui expulso do quartel, cara? Eu fui expulso do quartel porque eu era muito rebelde, cara. Nossa, essa é a grande verdade. Eu era muito rebelde. Acho que de vez em quando eu ainda cultivo este senso de rebeldia, mas é uma rebeldia de indagar certas coisas. Eu sempre fui muito questionador, sempre muito bate de frente. Isso é uma qualidade positiva e negativa ao mesmo tempo. Traz coisas positivas e traz coisas negativas ao mesmo tempo. Posso começar pelas positivas, como por exemplo, as pessoas elas te enxergam, as pessoas enxergam pessoas que são corajosas e determinadas de uns certos olhos. Só que ao mesmo tempo, por uma determinada massa também, você é muito rechaçado, cara. Você é muito retalhado por conta do seu posicionamento. Como assim você não vai fazer? Como assim você não vai fazer aquilo que eu te pedi? Como assim você não vai fazer aquilo que eu estou te mandando? Sim, porque eu batia de frente com soldados antigos, batia de frente com cabos, batia de frente com sargentos, que são as patentes, eu batia de frente com tenentes. Cara, eu cheguei a ser preso no quartel uma vez. Mas olha só, sabe qual que é o mais extraordinário de tudo isso? É porque, cara, eu tô muito liberto falando disso. Porque eu tinha muito medo, por exemplo, conhecendo uma mulher ou estando numa roda de amigos e de falar que eu fui expulso do exército. Cara, isso me causou muito peso. Muito peso, inclusive, na minha própria família, cara, entende? Porque para alguns eu não contei o que de fato aconteceu. Porque olha só, eu tinha que sair em janeiro, quando era na primeira baixa, e se não me engano, cara, acho que eu fui expulso em outubro ou novembro. Por que eu saí antes? Saca? Então ficou meio que em aberto, mas não, eu consegui sair cedo. Cara, eu mentia. Eu mentia porque eu tinha vergonha de dizer o que aconteceu. Eu mentia porque eu tinha vergonha de falar o que aconteceu. Eu mentia porque eu tinha vergonha, cara, de falar, de assumir a responsabilidade. Olha, como usando a expressão lá, olha, eu caguei no pau. Caguei o pau, né? Caguei o pau. Aí não, lá ele. Mas olha só, cara. Quando você não assume as coisas que você faz, o que acaba te causando isso? Uma grande ansiedade, acaba te causando uma grande vergonha. Porque se de fato eu fosse um cara seguro comigo mesmo, obviamente que eu tinha 18 anos na época, eu não tinha o intelecto que eu tenho hoje, eu não tenho o autoconhecimento que eu tenho, o aprofundamento, os estudos, cara, muito trabalho interno que eu fiz dentro de mim, é claro que eu não tinha isso com 18 anos. É óbvio que eu não tinha, por exemplo, essa coragem, por exemplo, hoje, chegar aqui na câmera, assumir as minhas responsabilidades, olha, eu fiz isso, tal, entende? Porque hoje eu já trabalhei, cara, hoje eu já lido com isso muito melhor. Eu já assumi quem de fato eu sou.
E quando você assume quem de fato você é, você assume as coisas boas que você fez e as coisas ruins. Isso é humildade, cara. Humildade para você reconhecer que, opa, eu fiz isso, eu fui aquilo e tudo mais. Só que olha só, no quartel eu dava muitas alterações. O que é uma alteração? Olha só, você tira serviço, você tira um serviço de guarnição. Um serviço de guarnição, ele é composto por 24 horas. Você fica 24 horas fazendo a segurança daquele regime, fazendo a segurança ali do quartel, né? E, cara, por exemplo, eu de vez em quando eu estava desatento no horário do posto, eu ficava viajando, os sargento, o cabo pedia para mim fazer alguma coisa, eu não fazia. Então eu tomava alterações. Eu, tipo assim, eu não passava o serviço sem alteração, eu passava o serviço com alteração. O meu nome de guerra era Passarelli, que inclusive, cara, quando os caras sabiam que... Ixi, mano, quem que deu alteração? Os caras já sabiam, era eu, mano. Do tanto que a alteração que eu dava. A cidade em que eu estava trabalhando, servindo no quartel, era em Pirassununga. E a cidade que eu morava era Porto Ferreira, 20 quilômetros de distância. Era 15 minutos de ônibus. E, por exemplo, quando você dava a alteração, você provavelmente ficava ali todo final de semana. E, cara, mano, eu passei quase que o ano inteiro de alteração, cara. Você tomava uma FATD, agora eu não sei a sigla correta, mas é uma advertência. Você está punido, você fica sob custódia ali no regimento, no quartel. Mano do céu, cara, quantos finais de semana eu perdi, cara? Quantos finais de semana, porque eu batia muito de frente, cara. Eu era muito rebelde. Alexandre, mas por que você era rebelde? Porque eu não tolerava, eu não aceitava quando, por exemplo, pedia para você fazer algumas coisas. Por exemplo, eu era um soldado mais moderno. O que é mais moderno? Quando você faz aniversário mais para o fim do ano, você é mais novo. Se você faz aniversário nos primeiros começos dos meses do ano, você era mais antigo. Eu faço aniversário em dezembro, logo eu era novato, eu era tipo assim, mais novo. Tipo assim, ó, tem que fazer tal determinada coisa, tem que fazer um serviço boca podre, assim como eles falavam. Ah, tem que fazer uma missão boca podre. Rastelar, pintar, todo mundo fazia isso. Só que quando eram algumas coisas específicas, eles falavam assim, ó, quem são os mais novos? Os mais novos se acusam, e de vez em quando eu nem me acusava, os caras já sabiam que eu era. E, mano, por exemplo, mandava fazer algumas coisas que, cara, eu não conseguia, não batia, cara, sabe? Porque muitas coisas eram provocações também, sabe? Algumas coisas eram de propósito. E eu batia de frente. Então daí eles passavam para as autoridades acima, por exemplo, eu desrespeitava um soldado antigo, então ele passava para o cabo, depois o cabo passava para o sargento, então depois o sargento ele me dava uma punição. Aí eu ficava finais de semana no quartel. E eu não ficava de boa. Por mais que eu estava de folga do serviço, era para estar em casa, eu estava lá no quartel. Só que no quartel eu podia nadar, eu podia treinar, tinha academia, eu corria. Só que eu tinha que fazer serviços ali no quarto onde eu ficava, entende? Lá no... Esqueci o nome, cara. Ai, caramba, cara. Onde fica o seu pelotão lá e tudo mais? Vestiário... No dormitório, parte de dormitório lá. Então, se tinha algum sargento que ficava ali hospedado, ele colocava eu pra fazer faxina. Mano, era faxina full time. Eu era das faxinas especiais, todo mundo era. Primeiro ano você é como recruta. Mas olha só, cara, eu batia muito de frente. E uma vez eu fui preso no quartel. Eu fiquei preso durante, se não me engano, foi 4 ou 5 dias. Eu tinha pegado o meu telefone, o que era extremamente proibido, é proibido. Eu peguei o meu telefone e eu levei para o momento do quarto de hora. No momento em que eu tinha que ficar lá 2 horas fazendo a vigilância, eu coloquei o meu telefone. E de 2 em 2 horas passa um rondante, que é um sargento, para ele verificar se está tudo bem ali com o posto, se o soldado está tudo ok. E ele falou assim, aí soldado, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Eu falei assim, tranquilo senhor, tudo certinho. Aí ele pede o seu número, né? Você tem um número de guerra, ele pede o seu nome também. Ele anota, beleza, tô ali no posto, ok. E aí, tá com o telefone? Não, senhor. Tá com o telefone? Não, senhor. Ó, vou perguntar de novo. Tá com o telefone? Não, senhor. Eu falei assim, ó, beleza então, tá tudo certinho, beleza. Aí ele me revistou, cara. Porra, ele me revistou, cara. Pra quê? Mano, pra você ver, né, cara? Mas mesmo se eu já me entregasse logo, ele também já ia descer a caneta em mim. Sabia, cara. Aí, beleza. Ele me revistou. A gente tem um porta-carregador. A gente pega o fuzil, então tem 2 carregadores, que tem 20 munições. Um fica já engatilhado já no fuzil e o outro fica guardado aqui, sabe? E, mano, eu coloquei bem ali no coisa. Ele começou a me revistar a primeira coisa. Ele olhou ali a gavetinha, o porta-coisa ali. Ele já pegou o telefone, já anotou. Aí depois passou 2 ou 3 horas,
foi notificado que eu tava com o telefone, passou e tudo mais. Eu terminei as 24 horas daquele serviço. Deu 24 horas no dia seguinte, eu fui guardar minhas coisas e tal, pra poder me prontificar. Aí já foi lá um sargento: ó, Alexandre, você tá detido, você tá preso. Porra, mano. Os caras... Hoje eu dou risada disso, cara, mas, pô, mano, tive que processar muita coisa, cara. Porque foi muito humilhante. Foi muito humilhante. Cara, esse vídeo pode dar uma parte 2, hein? Porque aconteceu muita coisa. Tudo que eu tô falando pra você aqui é verdade, cara. E eu tenho um grande amigo que tava comigo lá também. Daniel Peçanha é o nome dele. Daniel é o nome dele. Caramba, cara. E, nossa, foi zoado, hein, mano. Foi zoado. Aí eu só guardei as minhas coisas, só levei o básico, era camisetinha regata, blusa de frio e meia. Você não pode nada de corda, porque senão os caras acham que você vai se matar, se enforcar lá e tudo mais. Ai, meu Deus do céu, cara. Fui expulso do quartel, mano. Fui expulso do quartel. Aí beleza, passou os 4 dias, cara. E eu ficava fazendo flexão, ficava escrevendo. Eu escrevia letra de música na época, cara. Ai, que lixo, mano. Eu lembro que eu anotava assim, eu anotava num caderninho as flexões que eu fazia, cara. Eu fazia 10 flexões, colocava um tracinho. Fazia 15 flexões, colocava um tracinho. Eu tinha uma planilha de flexões de 10 e flexões de 15. Fiz 10 flexões, colocava um tracinho. Fiz 15 flexões, mano, passava o dia fazendo flexão, cara. Eu fiz mais de 3.000 flexões. Meu Deus, cara. Mas o intuito desse vídeo vai ter a parte 2. Vou fazer a parte 2 dele ainda. Sabe por que isso hoje já não me machuca mais? Não me ofende? Não me entristece? Porque eu assumi isso que eu fiz. Ah, Alexandre, você foi expulso do quartel, é verdade, fui expulso mesmo. Fui preso, fiz um monte de cagada, quase que peguei o fuzil lá, atirei num carro, é verdade, fiz isso mesmo. Isso eu não te contei ainda. Mas eu fiz muitas coisas boas também. Eu era um dos melhores lá, pelo menos do meu plantão lá, pelo menos do meu pelotão, não dava pra ninguém, cara, eu era o melhor, cara. Parte de correr, flexão, abdominal, parte física, olímpica, de treinar, de fazer as coisas do meu pelotão, ali eu era o melhor. Isso pelo menos os caras lá sabiam. Que inclusive quando teve esse torneio, quando eu falei pra você lá, e eu saí como 3º lugar, como destaque do que mais corria lá, depois eu fui, tipo, meio que condecorado pelo capitão, ganhei medalhas. Pô, você tirou foto com o capitão lá, isso aí eu tenho. Isso aí eu tenho, mérito meu, tá ligado? Então foi massa pra caramba, cara. Então, várias experiências, várias coisas. Então depois eu vou trazer mais um vídeo mais longo, mais extenso, contando a minha experiência de como que foi servir o quartel, cara. Foi muito legal. Então é isso. Fui expulso do quartel, assim como outras cagadas e merdas que eu fiz ao longo da minha vida, eu assumo. Não me fere, não me dói, não me machuca. Sabe por quê? Porque você não vai usar aquilo contra mim mesmo, sendo que eu já assumi a responsabilidade daquilo mesmo. O que tá te ofendendo? O que tá te machucando? O que tá te pegando quando alguém fala alguma coisa? É porque você ainda não aceitou de fato. Cara, assume isso logo. Bate logo no peito. Tipo assim, eu fiz isso daí mesmo. E aí, tá, beleza, e aí? O que vai ser? O que você vai fazer? Tá ligado? Não te ofende mais. E isso pode vir do seu pai, pode vir da sua mãe, dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu tio, da sua tia, do seu primo, da sua prima, da sua namorada, da sua mulher, quem for, cara. E provavelmente vai vir. Porque olha só, quando eu fui contando de algumas coisas que aconteceu, o do porquê que aconteceu, porque eu escondia isso, eu não falava, as pessoas usavam contra mim, cara, me zoava. Seu merda, seu lixo, nossa, principalmente por conta do meu pai, mano, tá ligado? Ixi, não serviu nem pra servir o exército. Mano, machucava essas paradas assim, tá ligado? Machuca, mano, machuca. Vindo do seu pai, da sua mãe, seus irmãos. Tipo, um incompetente. Não conseguiu nem servir o exército. Tipo assim, pô, cara, machucava isso, tá ligado? Hoje, a minha identidade ela é muito mais solidificada, muito mais estabelecida. Eu sei quem eu sou, sei pra onde vou, sei daquilo que eu mereço, sei daquilo que eu tô buscando, sabe? Sei de todas as cagadas que eu já fiz, eu assumo, bato no peito, cara. Fiz isso. Esse vídeo é pra te encorajar, cara. Assume os seus BOs. Porque quando alguém vier a falar alguma coisa que essas pessoas nunca mais, nem terão mais acesso à sua vida, mas se vierem falar, você bate no peito, beleza. Eu fiz isso mesmo, tal, e você? Sabe, nem precisa nem criticar, mano. Não se justifica nada. Beleza, eu fiz isso. Deixa que o juiz é Deus, cara. Deixa que o seu advogado é Jesus Cristo.
Você já assumiu? Tá perdoado? Tá justificado? Tá lavado? Pediu perdão? Se arrependeu? Beleza, já era. É isso aí, cara. Nenhuma condenação há. Nossa, cara, isso é muito forte, irmão. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, cara. É isso que eu te falo. Essa é a mensagem, cara. Nenhuma condenação há, nenhum peso há, nenhuma culpa há, nenhuma crítica há, nenhum apontar de dedos há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tentaram, cara, jogar pedras naquela mulher, naquela prostituta, mas ela chegou a Jesus Cristo chorando ali e tudo mais, e depois ele falou, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Se você é tão bom assim, engraçado, né? E a palavra de Deus fala que foram largando as suas pedras, um por um, condenados e julgados pela própria consciência. Te falo isso hoje tranquilamente, sabe por quê? Porque a minha consciência já processou. Entre outras coisas, cara. Meu advogado, meu juiz, ó, quer me julgar? Beleza. Já estou justificado, já estou perdoado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, cara. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você chegou até o final desse vídeo, escreva, nenhuma condenação há. Não, você pode escrever assim, escreve o seguinte, atire a primeira pedra. Se você escrever atire a primeira pedra, porque eu sei que você chegou até aqui. Se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilhe e esteja com as notificações ativadas. Que atire a primeira pedra. Escreva isso aí que eu já vou saber, beleza? Um abraço, depois vai ter parte 2 do porquê que eu fui expulso do quartel, cara. Nossa, meu Deus! Um abraço e até mais.